A paz do Senhor Jesus, mais uma vez é uma alegria imensa estar com vocês para mais uma disciplina do nosso curso de Teologia do Seminário Bíblico de Anápolis, nosso Instituto Bíblico de Anápolis, o IBA. É um prazer ter vocês e vamos agora para a disciplina de Análise Bíblica. As disciplinas de Análise Bíblica são muito importantes porque nós aprendemos então na prática os princípios da hermenêutica, vamos colocar na prática alguns princípios do método de estudo bíblico indutivo. E aqui então hoje nós vamos analisar o livro de Atos dos Apóstolos. É claro que nós vamos fazer então o arcabouço de Atos dos Apóstolos, vamos estar fazendo alguns questionamentos, nós vamos usar hoje como ferramenta a nossa Bíblia Sagrada. Então, você que está assistindo essa aula, pegue a sua Bíblia, pegue um caderno, pegue uma caneta, vá fazendo as anotações. Nós vamos estar passando ao mesmo tempo a projeção dos slides e indo para os textos bíblicos e você vai anotando para que você possa acompanhar toda a análise bíblica do livro de Atos, ok? Fique atento então, participe dessa aula e vamos dar prosseguimento então. Bem, primeira coisa, Atos dos Apóstolos. Como é que nós poderíamos então chamar Atos? Seria de fato Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo? Já que toda a estrutura de Atos, o Espírito Santo é quem vai fazendo com que tudo aconteça. Todo o desenrolamento, desmembramento, tudo o que acontece dentro do livro de Atos foi uma ação dos apóstolos ou os apóstolos agiram por meio do Espírito Santo? Então preste atenção, nós vamos agora discorrer no livro e vocês vão perceber que tudo ocorreu de acordo com determinação do Espírito Santo. Nada aconteceu por vontade própria dos apóstolos, e sim do Espírito Santo. Então vamos lá, primeira coisa, quem escreveu o livro de Atos? Quem é o autor do livro de Atos? Era um discípulo de Jesus? Será que era? Vamos observar. Primeira coisa, abra aí a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas. Lucas. Você vai observar um detalhe. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Observe só. Ele começa dizendo assim: visto que muitos houve empreender uma narração coordenada dos fatos que entre nós realizavam, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas, oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades que fostes instruído. Lucas, então, nós observamos que ele escreve o seu Evangelho de Lucas, mas ele não é um dos discípulos de Jesus, ele não viveu no tempo de Jesus. Lucas, na verdade, ele andava com Paulo, ele é da época do apóstolo Paulo. Então ele é o quê? Um historiador. Além dele ser médico, que nós todos sabemos, vocês devem ter estudado isso em Introdução ao Novo Testamento, mas nós observamos que, além de médico, Lucas era um historiador, ou seja, ele faz uma pesquisa aguçada acerca dos fatos que ele ouviu e investigou e pesquisou nos escritos, e ele então pega o resultado dessa sua pesquisa e manda escrito para o excelentíssimo Teófilo. Ele coloca tudo em ordem, tá ok? Agora vai lá em Atos dos Apóstolos, observe no primeiro versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Observe para vocês verem como ele se dirige a Teófilo, para confirmarmos então a autoria. Olha o que ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi ele levado às alturas. Preste bem atenção, ele diz que ele escreve a Teófilo o primeiro livro, ele tinha escrito isso, até o dia em que Jesus dá ordem aos seus discípulos e é levado às alturas. Quem é que escreveu o primeiro livro para Teófilo? Nós acabamos de ler que foi
Lucas. Então nós poderíamos também chamar Atos de Lucas 2? Poderíamos, porque ele escreveu Lucas 1, seria o Evangelho de Lucas, não é isso? E Atos dos Apóstolos, ele escreve também para Teófilo, narrando agora o nascimento e o surgimento da igreja, ok? Então vamos observar, porque ele fala o seguinte, que ele escreveu o primeiro livro, ou seja, o Evangelho dele de Lucas, ele escreveu até o dia em que Jesus dá ordem aos seus discípulos, certo? Por meio do Espírito Santo, e é levado ao assunto aos céus. Será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? Vamos lá, abre lá novamente no Evangelho de Lucas, último capítulo de número 24. Isso, capítulo número 24. Observe aí, a partir do versículo 48. Preste atenção aí. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Então está aí provado a autoria de Lucas, ok? Lucas, então, ele escreve o livro de Atos, e ele diz que escreveu o primeiro livro até quando Jesus dá determinação para os seus discípulos e é assunto aos céus. A partir de agora, ele vai escrever sobre a questão do nascimento, ou seja, quando os discípulos cumprem, ele vai dar continuidade ao livro de Lucas. Jesus é assunto aos céus, ele dá aquela determinação, ficar em Jerusalém, e agora observe só, vamos continuar no capítulo número 1 de Atos, a partir do verso de número 3. Acompanhe aí a leitura. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Lembra lá no versículo 48? A qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí olha só o que aconteceu. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, observe que aí a concretização de tudo que Lucas havia dito no final do seu evangelho, agora no livro de Atos, ele escreve, agora nós já sabemos que ele é o autor, ele escreve dando detalhes de como aconteceu esse momento lá em Betânia, onde Jesus foi assunto aos céus. Tá ok? Então, quando ele dá essa explicação detalhada, ele vai dizer o seguinte, que os discípulos voltaram para Jerusalém, lembra lá? Cheios de júbilo, adorando a Deus, quando ele diz lá no final de Lucas. Preste atenção no versículo 12 agora, do capítulo 1 de Atos. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu,
Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Irmãos de quem? Peraí, ele deu o nome de todos os discípulos, ok? Ele deu o nome de Maria e disse que lá está a sua mãe e os irmãos de Jesus. Então, se alguém perguntar, Jesus teve irmão? Teve sim. Aqui está a prova no texto de Atos, capítulo de número 1, versículo 14, que Jesus teve irmãos, tá bom? Versículo 15, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se assembleias de umas 120 pessoas, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Aqui ele começa a falar sobre a questão de uma vaga que surgiu. Judas era um dos apóstolos, um dos discípulos, e ele havia então se matado, né? Lembrando, a Bíblia não fala acerca do suicida, tá? Só um parêntese. A Bíblia fala do homicida. A Bíblia diz que o homicida não entrará no reino dos céus. Não existe a palavra suicida na Bíblia. E o que é o suicida? Aquele que comete um homicídio contra si mesmo. Então, se aquele que comete homicídio contra si mesmo e ele não tem o tempo de se arrepender ou pedir perdão, obviamente, ele não entra no reino dos céus. Lembrando que não se trata também de julgamento. Às vezes algumas pessoas têm dificuldade de fazer um sepultamento, um velório, é perfeitamente compreensível, de uma pessoa que se suicidou ou se matou. Isso é evidente, nós temos a dificuldade, mas não compete a nós fazermos julgamentos. Por quê? Porque pode ter ocorrido um fato de doença psíquica, como você de repente pega uma gripe, como você de repente pega uma doença de esquecimento, como você de repente pega uma doença de esquizofrenia, ou de repente paralisia cerebral, ou que paralisia um movimento, ou seja, é alheia à sua vontade. Como é que você vai saber disso? Podemos julgar? Então não sabemos. Entenda, mesmo que você for fazer um velório de quem suicidou-se, lembre-se sempre, o julgamento pertence ao nosso Senhor, o único juiz. Tá ok? Você sempre estará mais à vontade em fazer um sepultamento assim. Voltando então para Atos, aqui eles então vão preencher o espaço, a lacuna que Judas deseja. E eles oram, mas Deus não fala nada. Deus não responde. E eles lançam sorte. Lançando sorte, o que vai acontecer? Aqui, na verdade, nós vamos observar que vai escolher o nome de uma pessoa que só cita uma vez na Bíblia, Matias. Matias, então, ocupa a vaga de Judas, mas isso dentro de um contexto dos apóstolos, aqui dentro da visão dos discípulos. Eles lançam sorte e vem Matias. Nunca mais cita ele. Me parece que se você observar então em Atos, nós vamos observar que parece que Deus não quis Matias. Quem Deus quis então? Daqui a pouco nós vamos entender quem é que Deus quis, na verdade, essa pessoa, quem foi que substituiu a vaga de apostolado de Judas, tá ok? Bem, pulando essa parte então, nós vamos aqui observar no capítulo 2 um detalhe muito importante. Mas antes, nós entendemos o quê? Quem escreveu o livro de Atos, até agora nós já aprendemos sobre isso. Quem foi que escreveu? Era um discípulo de Jesus? Não. Quem escreveu foi Lucas. Lucas era da época de Paulo, então ele não era um discípulo de Jesus, ele não andou com Jesus, ele era um médico que fez uma pesquisa aguçada acerca dos fatos. Segundo, qual a determinação dada aos discípulos? Que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Terceiro, quando é que aconteceu essa determinação? Quando Jesus foi assunto aos céus, lá em Betânia. E que evento marca o livro de Atos? Bom, agora nós entramos onde nós queríamos. O evento que vai marcar o livro de Atos é justamente o capítulo de número 2, onde se cumpre a promessa, onde nasce a igreja. O embrião estava sendo formado. Jesus então vem,
até a terra, ele anda com os discípulos, forma os discípulos, prega, realiza sinais, prodígios, prega a mensagem do reino, de arrependimento, e aí então ele é assunto aos céus. Mas agora essa missão, ele comissiona quem? Os discípulos, mas até então ele dá uma ordem aos discípulos para que ficassem em Jerusalém, e ali eles seriam revestidos de quê? De poder. Capacitação. Eles seriam capacitados, receberiam um poder que os fariam capazes de serem testemunhas dele, assim como ele foi testemunha do Pai. Quem é que deu essa capacidade para Jesus? Lembra que Jesus estava sendo batizado lá no Rio Jordão por João Batista? E aí quando ele está sendo batizado, abre os céus, uma voz diz, eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Não é assim? Aí diz que vem uma pomba, vem o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e pousa sobre ele. A partir dali diz que o Espírito Santo o impeliu para ir ao deserto. Então tudo o que Jesus fazia era por meio do Espírito Santo, entendeu? Quando ele sobe, ele diz, é necessário que eu vá, para que eu rogue ao Pai que vos mande o Consolador. Quem? Aquilo que estava com ele, o Espírito Santo. Prova disso é que ele foi assunto aos céus então, ele está sentado, certo? Que ele rogou ao Pai e foi atendido. Como que eu sei que ele foi atendido? Aqui, num advento que marca todo o livro de Atos. O capítulo de número 2 de Atos. Então, qual é o capítulo principal do livro de Atos? Capítulo de número 2. Ok? Vamos lá então. O que aconteceu no capítulo de número 2? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o quê? O que veio do céu? Veio um vento? Ou veio um som? Prestou atenção nessa pergunta? Veio um vento ou veio um som? Quantos ficaram reunidos em Jerusalém? O que eu estou fazendo agora? Na verdade, nós estamos colocando em prática os princípios de hermenêutica e do método de estudo bíblico indutivo, do MEB. Se você já estudou essa disciplina, você já consegue compreender dentro da análise bíblica. São perguntas que trazem a interpretação para você. Então ficaram lá os discípulos, o quê? Mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. E, no total, 120 pessoas reunidas em uma assembleia. Assembleia significa chamados para dentro, chamados para uma reunião, chamados para uma convocação, chamados para um momento de decisão ou que marcaria alguma coisa. Assembleia. Agora, quando chega a descida do Espírito Santo no capítulo 2, diz que veio um vento ou um som. Preste atenção. De repente veio do céu um som. Não veio vento, veio um som, um barulho, como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam sentados. O que era isso? Imagine o barulho do vento. Você só escutando o barulho. Então, dentro da casa, dentro do templo, desculpe, eles perceberam o barulho de um vento. Só que eles não sentiam o vento. Um vento impetuoso. É como se fosse aquele barulho soprando. E soprava, mas ninguém sentia o vento. Eles ouviam. Era um som. Aí nós podemos entender o quê? Que era o Espírito Santo se movendo no meio deles. Era o barulho do movimento do Espírito Santo. Eles se movendo no meio do povo. E esse barulho era o quê? Um barulho semelhante a um som de um vento impetuoso. Sabe aquele vento forte que sopra? Sim, só que é como se você estivesse escutando o vento lá fora e você protegido dentro da sua casa. Era só o barulho que eles ouviam. E esse barulho não estava de fora. O barulho estava do lado de dentro, porque o Espírito Santo estava andando no meio deles. Esse advento, então, marca o livro de Atos. Porque o que acontece? E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Espera aí, era língua de fogo? Não, não era língua de fogo. Era língua como de fogo. É uma comparação. Lembra do método de estudo indutivo?
Não está dizendo que é língua de fogo, é língua como, parecido. Como é que é isso? Imagine você colocando um fogo no mato seco, num lote baldio. Você coloca o fogo, o que ele vai acontecer? Ele vai se alastrando e vai começando aquele... Entendeu? Aquele barulhão de fogo queimando. E ele aumenta a proporção que ele vai alcançando o mato seco. Então a língua foi se espalhando como um fogo no mato. É essa a ilustração que Lucas está usando em Atos para explicar como aconteceu aquele advento. Então aqui não é uma interpretação literal, é uma interpretação figurada. Ou seja, uma linguagem figurada do fogo para exemplificar como essa língua se alastrou. E pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. E aí então, nós vamos entender algumas respostas que nós já vimos até agora. Primeiro, quantos ficaram reunidos em Jerusalém? 120 a mãe os discípulos. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Veio um som como de um vento impetuoso. E aí desceu sobre eles uma língua como que de fogo e não a língua de fogo, né? Eram línguas estranhas ou línguas de nascença? Vamos observar agora no versículo 5 do capítulo de número 2. Olha aí na sua Bíblia, se você está com ela aberta, por favor, não estude essa disciplina de análise bíblica sem a Bíblia junto e sem um caderno e uma caneta para estar anotando, tá ok? Não se esqueça disso. Preste bem atenção. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém quem? Judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, ou seja, ouvir aquela voz, aquele barulho, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventuras galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Nós somos partos, somos medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Observe, então, que eles não estavam falando línguas estranhas. Línguas estranhas, meus queridos, é quando você observa lá nos dons do Espírito Santo que Paulo explica, mas é uma manifestação do Espírito Santo, é o que nós conhecemos como dom de variedade de línguas, ou falar em línguas estranhas. Aqui no advento de Pentecoste, não foi essa língua. Aqui foi uma capacitação de ser testemunha até os confins da terra, ou seja, o povo entenderia os mistérios de Deus na língua deles. O que aconteceu aqui? Vamos dar um exemplo prático. Imagine você que fala português. E aí você está no meio de um povo, certo? Está todo mundo lá junto com você lá, numa reunião, uma organização das Nações Unidas. Aí tem lá gente da Arábia, tem gente do Japão, tem gente da França, da Alemanha, certo? Do Cazaquistão, tem gente da Índia, tem gente da China, está todo mundo lá. E de repente, o chinês, você está lá, falando em português, certo? Normal, cheio do Espírito Santo. O chinês, você está falando português e o chinês escuta você falando em chinês. Ao mesmo tempo, o japonês escuta você falando em japonês. O alemão escuta você falando em alemão. O que isso significa? É que o Espírito Santo agora, ele traduz você nos diferentes idiomas. Estão entendendo? Foi isso que aconteceu.
Eles estavam lá glorificando a Deus, dizendo que Deus era bom, dizendo que Deus tinha feito, dizendo as maravilhas que Jesus tinha feito e realizado, que Deus amava, que a promessa foi cumprida, aleluia, e glória a Deus. E o japonês entendendo tudo. Vai, mas eles não são galileus? Como é que eles são galileus e nós estamos entendendo eles na nossa língua materna? Viu aí? Foram repartidas as línguas dentre eles. Não é que Deus deu a capacidade do apóstolo falar em japonês, falar em alemão. Não é isso. O que também pode acontecer hoje. O Espírito Santo pode capacitar você a falar qualquer idioma dependendo da necessidade. Deus faz isso. Agora, aqui no advento do Pentecostes, o que aconteceu foi que eles ouviram os galileus falando, o povo que estava reunido, cheio do Espírito Santo, falar na língua materna deles. Entenderam? É isso que aconteceu. Está aqui no texto, nós já mostramos então, tá ok? E nós já respondemos essas questões então. Quantos ficaram reunidos em Jerusalém? O que aconteceu no dia de Pentecostes? Veio um vento ou um som? Olha só, agora você já sabe de tudo isso, né? Maravilha! Você agora é um aluno do Instituto Bíblico de Anápolis, já não é mais um senso comum. Você é uma mente pensante esclarecida sobre as verdades da palavra de Deus. Eram línguas estranhas ou de nascença? De nascença, ok? Você captou isso também, não é mesmo? E aí nós vamos entender quem foram os principais personagens. Bom, nós já vamos entender que os principais personagens de Atos foram Pedro, Estevão, anote aí, Pedro, Estevão, Filipe e o apóstolo Paulo. Pedro, Estevão, Filipe e o apóstolo Paulo. Desses quatro, os personagens principais que dividem a estrutura de Atos, Pedro e Paulo. Vocês vão observar isso. Que nós vamos falar de Pedro mais ou menos até o capítulo 9. Do capítulo 9 ele vai tratar sobre a conversão de Paulo, daí por diante os fatos vão se encerrar com Paulo. Aí nós vamos ver Pedro pregando para os gentios, Pedro pregando para os judeus, novamente, Pedro pregando para os judeus e Paulo pregando para os gentios, ok? Paulo para os gentios. Então os dois se destacam. Estevão e Filipe foram dois diáconos que são citados na Bíblia num momento muito importante, mas isso nós vamos ver agora na próxima aula que você vai assistir com mais detalhes, a gente ainda continuando dentro de Atos, tá ok? Que Deus abençoe você, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus, amém.